Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, hoje é o nosso 27º dia falando com mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos estar falando sobre a mulher cananeia ou a mulher sírio-fenícia. Lá em Mateus, né? Mateus 15, 21 vai falar a mulher cananeia. Nós, em Marcos 7, do 24 ao 30, refere-se a ela, a mulher sírio-fenícia. Mas é a mesma história. Então, vamos lá. Nós temos essa mulher, lembrando que nós estamos falando do Oriente Médio. Lembrando que nós estamos falando numa época onde mulher não tinha voz a nada. Lembrando de uma época em que homens não se dirigiam às mulheres durante o dia. Não falavam com elas, nem que fosse mãe, esposa, irmã, não falava com nenhuma mulher durante o dia. E o Jesus e os discípulos estão entrando, quando então, atrás deles, vem essa mulher gritando. Senhor, né? Vem essa mulher falando, vem essa mulher gritando, e ela fala: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí nós vemos a história, nós vemos, tem Jesus, né? Vamos lá, tem Jesus, tem os discípulos, e eles estão entrando na cidade, e vem então essa mulher e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha, ela está endemoniada. E aí, certa vez eu já preguei nesse texto. E eu apontei que havia algumas coisas negativas naquele momento. Primeiro, ela era mulher. Segundo, ela era cananeia. Não era nenhuma mulher judia. E lembrando que os judeus, os israelitas, eles não se misturavam com outras pessoas. Então, para eles, os cananeus, aí por isso que Jesus vai e fala assim, depois, né, mais para frente, nós vamos falar um pouquinho. Jesus vai e responde daquela forma para ela, porque para eles os cananeus eram como um cachorro, não tinha direito a nada, para fazer nada. Então, primeiro, ela era uma mulher. E mulher não tinha voz ativa, a mulher não tinha direito para fazer nada nessa época. Segundo, estava em pleno dia e ela era, além de mulher, ela era cananeia. Então, não tinha por que eles darem ouvido àquela mulher. Não tinha por que eles conversar com elas. Não tinha por que eles pararem e prestar atenção naquela mulher. E ela tinha algumas barreiras para chegar até Jesus. Uma das barreiras eram os discípulos. Que Jesus está ali andando, Jesus está falando, e essa mulher vem atrás e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, mas só que os discípulos ficam assim: Senhor, despede essa mulher logo, porque nós estamos morrendo de vergonha. Ela vem gritando atrás de nós, fazendo esse escândalo. Agora você imagina uma mulher naquela época, que não tinha voz ativa, que não tinha nada, atrás de um grupo de homens. E ela estava atrás de Jesus. E ela foi atrás de Jesus. E ela foi atrás da cura para sua filha. Então ela tinha que romper o constrangimento por ser mulher, o constrangimento por ser cananeia. Ela tinha que romper a barreira que eram os discípulos para chegar até Jesus. E quando ela chega até Jesus, aí vem a palavra. Jesus olha para ela, lembrando que Jesus não está menosprezando, mas Jesus, vamos dizer, eu vou testar a fé dessa mulher. E ele fala e ela olha para ele. Na verdade, ela se prostra, né? E roga e fala. E ele fala assim: em que eu posso te ajudar? Ela: Senhor, socorre-me, socorre-me. E ele olha para ela e fala assim: mas não é certo tirar o pão da mesa do dono e deitar para o seu cachorrinho.
Então aquela mulher, naquela humildade, naquele desespero de mãe, ela quebra ali. Eu falo, mas é das migalhas que caem da mesa do dono que o cachorrinho se alimenta. Ali prova a humildade daquela mulher em se tratando da defesa da sua filha, que ela precisava da cura, que ela precisava encontrar um jeito de livrar sua filha daquele mal. Então ela reconhece e fala assim, olha, eu não sou digna. Eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu não tenho nenhuma partezinha aí, mas se eu tiver pelo menos uma partículazinha que possa salvar a minha filha, eu já vou ficar satisfeita. Não preciso de muito, só preciso de uma migalhinha, uma migalha, só para minha filha ser liberta do mal. Então Jesus olha para aquela mulher e fala, olha mulher, grande é a sua fé. Vai, volte e o Senhor seja contigo. E quando ela volta, a sua filha já está livre daquele espírito que a perturbava, que fazia muito mal a ela. Então, aquela mulher não desistiu, mesmo ela sabendo, mesmo ela entendendo as condições de Cananeia, as condições de mulher, ela não desistiu de ir atrás de Jesus. Ela não desistiu, mesmo sabendo que ela estava ali e tinha 12 homens na qual ela teria que enfrentar para ouvir o próprio mestre falar com ela. Gente, eram 12 homens cercando a Jesus. Eles estavam ali protegendo eles. Existem outras passagens que nós vamos ver, igual na mulher samaritana, que Jesus envia os seus discípulos para outro lugar, para que ele possa conversar com a mulher samaritana e ela alcançar a salvação. Porque Jesus sabia que se os discípulos ficassem, eles não iam deixar aquela mulher chegar perto de Jesus. Imagina. Eles iam fazer de tudo, porque ela era mulher e ela era samaritana. Mas Jesus não fazia acepção e não faz acepção de pessoas. Mas ele entende o desejo de um coração que o busca de toda a verdade. Um coração que o busca com arrependimento. O coração que não desiste, não para no meio do caminho por conta de qualquer barreira, por conta de qualquer obstáculo. Ele entende, ele vê, porque às vezes nós falamos assim, olha, Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe que eu preciso disso. Eu não preciso ficar falando para ele. Mas já ouviu a história da viúva e do juiz? Todo dia ela ia lá, todo dia, todo dia. Até que uma hora o juiz ficou tão saturado daquela mulher que ele fala assim, eu vou resolver a causa dessa mulher porque de todo mundo ela é a que mais tira a minha paciência. Ela é a que insiste demais. Porque todo dia ela estava lá, todo dia, todo dia, todo dia. E essa mulher, ela corre, ela vai atrás de Jesus, mesmo sabendo que ali estavam os discípulos, e mesmo sabendo que eles iriam barrar, mesmo sabendo que eles iriam falar alguma coisa, mas o foco dela estava em Jesus. Em Jesus. Não tinha outra pessoa, não tinha nada, não tinha outro ser, não tinha explicação, mas o foco dela estava em Jesus. Porque é Jesus que vai me ajudar, porque é Jesus que vai trazer, porque é Jesus que vai me dar, porque é Jesus que ele é o Salvador do mundo. Ela reconhece ele como filho de Davi. Mesmo passando por todo esse processo, mesmo sabendo que ela, como cananeia, o seu povo ali, o seu povo, sabe, eles eram considerados como cachorrinhos. Não, nós não vamos tirar da nossa mesa para deitar aos cachorrinhos. Mas o Senhor foi alcançado pela fé daquela
mulher, não desista. Nós temos o costume de desistir. Nós desistimos. E muitas vezes nós, como brasileiros, nós falamos, somos brasileiros, não desistimos nunca. Ah, desistimos! Acredite, nós desistimos. Mas engraçado é que muitas vezes nós desistimos, mas às vezes não é de um sonho. Às vezes nós desistimos porque quer ver uma coisa que faz a gente desistir rapidinho e você se sente desanimado, é com as coisas de Deus. Quando você tem um sonho e você quer alcançar um objetivo do tipo conquistar a sua casa, conquistar um carro, você luta, você faz, você vai e tal. Mas aí, quando é algo que você fala assim, não, eu vou conseguir, mas para eu fazer isso, é para eu trabalhar, é para eu viver, eu preciso viver para Deus, eu preciso trabalhar para Deus. Dá um desânimo, bate uma incerteza. E quando você começa a ver que as coisas não começam a andar conforme você gostaria, aí que você desiste mesmo. Ah, não vai dar certo. Mas eu venho aqui te dizer, nesse dia, não desista. Mesmo que a circunstância, mesmo que as pessoas falem para você, você não passa de um cachorrinho. E você não vai alcançar, não. Não desista. Siga em frente. Lembrando que quem está logo ali é o próprio Jesus. Essa mulher não desistiu por nada. Ela não desistiu, ela não se importou com o que as pessoas iam dizer, ela não ligou com o comentário das pessoas, com o que iam falar, se iam zombar, se iam criticar, se iam falar, ó, lá vai, mas olha lá a mulher, olha o tanto de homem lá, essa mulher correndo atrás desse homem, olha que coisa feia. Não, ela não se importou, porque ela precisava ver a sua filha livre daquele mal. Então, se você precisa que a sua família seja livre de alguma coisa, se você precisa ver a mudança radical na sua vida, na sua família, em qualquer área que você deseja, ou até mesmo aquele sonho que você falou, não, isso não vai mais acontecer, eu digo para você, não desista. Hoje você não é uma cananeia, mas você é a filha de Deus. Olha que interessante, olha que lindo. Você é filha do Altíssimo. Você é filha de Deus. Então por que desistir? Então por que parar no meio do caminho? Nós temos dificuldades? Temos. Temos obstáculos? Temos. Mas não desista. Não pare na caminhada. Seja firme, seja forte. Quando você pensar em desistir, lembre-se dessa mulher. Volte lá. Eu não sei se vocês são assim, mas às vezes quando a gente começa a ler a Bíblia, que você vai lá no Antigo Testamento, parece que as cidades do Antigo Testamento é totalmente diferente dessas cidades aqui. Mas se você for olhar no mapa, não é diferente, não, é a mesma cidade. É que muda a visão. É que muda completamente o Antigo Testamento com o Novo. A história já é outra. É Jesus os personagens, Jesus é o centro, Jesus é o principal do Novo Testamento. E ele traz a nós o caminho, a verdade e a vida. Então ele fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejais comigo. Ele nos deu a promessa, então não desista. Mesmo que a circunstância está dizendo, acabou, não vai dar certo.
Ixi, ó, já era. Não desista. Insista. Persista. Ai, mas tem muita gente que tá falando, sabe? Às vezes nós damos muita ligança, gente, com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão achando. E aí eu te pergunto, e Jesus fica onde nessa história? Se ele está olhando para você e está falando, basta um toque. Continua. É só mais um pouquinho. Não desista. Você está quase alcançando. Está logo ali. E aí nós sentamos, cruzamos as pernas e ficamos, ó céus, ó vida. Eu não consigo fazer nada. Não, reaja, levanta, desperta e continua a caminhada, continua seguindo a Jesus. Não desista dos seus sonhos. E tenha em mente que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.